Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje é dia de revermos as contratações confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, se você gosta deste conteúdo, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal, que toda segunda sai um novo episódio. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelo Brasil, onde o Vitória confirmou o volante Felipe Machado, de 28 anos, que assina em definitivo após deixar o Cruzeiro. O zagueiro Neres, de 32 anos, também chega do Cruzeiro. Em ambos, não foi revelado se houve alguma compensação financeira. O Vitória anunciou ainda o zagueiro Edu Ribeiro, de 24 anos. Ele deixou o Goiás também por valores não revelados. Mais um confirmado no Vitória é o atacante Carlos Eduardo, que assinou em definitivo até o fim do ano após deixar o Alanyaspor da Turquia. América Mineiro contrata o meia argentino Fernando Elizari, de 33 anos, que chega do Defensor do Uruguai por valores não revelados. O Fluminense anunciou a contratação do colombiano Kevin Serna, de 26 anos. Ele chega do Alianza Lima do Peru a troco de 1,5 milhão de euros e assina até 2027. O São Paulo anunciou o meia Marcos Antônio, que chega da Lazio da Itália. O jogador de 24 anos chega emprestado por um ano com taxa de 150 mil euros. Além disso, o contrato prevê uma obrigação de compra em metas. Já o Corinthians anunciou o volante Charles, de 28 anos. Ele deixa o Midtjylland da Dinamarca por 1,5 milhão de euros e assina até 2028. O Bahia confirmou o atacante Lúcio Rodrigues, de apenas 21 anos. O uruguaio chega do Liverpool do Uruguai a troco de 11 milhões de euros e assina até 2028. Já na Bolívia, o Bolívar anunciou o centroavante Fábio Gomes, que deixa o Atlético Mineiro por valores não divulgados. O Tigre da Argentina anunciou o centroavante venezuelano Eric Ramírez, que chega emprestado junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Huracan, também da Argentina, anunciou o zagueiro Juan Comar, de 27 anos, que chega emprestado junto ao Rosário Central. O Tigres do México contratou o zagueiro Joaquim, de 25 anos, que chega do Santos, a troco de 7,3 milhões de euros. Já o Inter Miami da MLS confirmou o zagueiro David Martinez, de 26 anos. Ele chega emprestado junto ao River Plate da Argentina, com opção de compra vinculada. O Al Ittihad da Arábia Saudita anunciou o atacante Moussa Diaby, de 25 anos. O jogador assinou por 5 temporadas e deixa o Aston Villa por 60 milhões de euros. O Al Ain dos Emirados Árabes Unidos anunciou o ponta Matias Segovia, que chega emprestado junto ao Botafogo por um ano. Chegando na Europa, onde o Anderlecht da Bélgica anunciou o zagueiro Giancarlo Simic, de apenas 19 anos. Ele assinou por 5 temporadas e foi comprado junto ao Milan por 3 milhões de euros. O meia-atacante Ezequiel Barco foi confirmado no Spartak Moscou da Rússia e assina por 3 anos. Ele deixa o River Plate da Argentina por 14 milhões. O atacante TT foi confirmado no Panathinaikos da Grécia até 2028. Ele deixa o Galatasaray da Turquia a troco de 7,2 milhões de euros. O Basel da Suíça contratou o centroavante Benny Traoré, de 21 anos, até 2028. Ele deixa o Sheffield United a troco de 4,5 milhões de euros. O Besiktas da Turquia contratou o ponta austríaco Okan Keles, de 22 anos. Ele deixa o Karagümrük, também da Turquia, a troco de 2,7 milhões de euros. Trabzonspor da Turquia garante a contratação do lateral direito Pedro Malheiro, que assina até 2028. Ele deixa o Boa Vista de Portugal a troco de 2 milhões de euros. Fenerbahçe da Turquia confirmou o centroavante Youssef En-Nesyri, de 27 anos, pelas próximas 5 temporadas. Ele chega do Sevilha da Espanha por 19,5 milhões de euros. Já o Galatasaray anunciou o lateral direito Elias Yelert, de 21 anos. Ele deixa o Copenhagen da Dinamarca por 9 milhões e assina por 5 temporadas. Twente da Holanda anunciou o centroavante Sam Lammers, de 27 anos. Ele foi comprado junto ao Rangers da Escócia a troco de 2,5 milhões de euros. Em Portugal, o Estrela Amadora anunciou o atacante Paulo Vitor, de 20 anos. Ele chega emprestado junto ao Grêmio de Anápolis. Aos 30 anos, o meia Lucas Piazon trocou de clube em Portugal. Ele assinou com o AVS e deixa o Braga sem custos. O atacante Peterson, de 20 anos, é mais um que assinou com a Estrela Amadora. Ele foi emprestado junto ao Flamengo. Rio Ave de Portugal confirmou o empréstimo do atacante Thiago Moraes, que pertence ao Lille da França.
Leixões de Portugal anunciou 2 reforços do Flamengo. O zagueiro Gabriel Noga, de 22 anos, foi comprado por 100 mil euros e assina até 2027. Já o ponta Ayrton, de 20 anos, assina até 2028 e custou 1 milhão de euros. Na França, o Stade Brestois anunciou o centroavante Ludovic Ayork, de 30 anos. Ele chega emprestado com opção de compra junto ao Mainz da Alemanha. Estrasburgo, também da França, contratou o lateral direito Guela Doué, de apenas 21 anos. Ele assina até 2029 e deixa o Rennes por 6 milhões. Lens contrata o zagueiro Malang Sarr, de 25 anos. Ele chega sem custos e assina por 2 anos, após deixar o Chelsea. Mônaco investe 17 milhões de euros no jovem atacante Jorge Eleniquena, de apenas 17 anos. Ele estava no Antuérpia da Bélgica. Já o lateral direito Jonathan Klaus, de 31 anos, trocou de clube na França. Ele assinou por 2 anos com o Nice e deixou o Olympique de Marselha a troco de 5 milhões de euros. Já o Olympique de Marselha confirmou o meia Pierre-Emile Højbjerg, que chega emprestado junto ao Tottenham e com obrigação de compra fixada após o período de 1 ano. O Augsburg da Alemanha anunciou o lateral esquerdo Dimitrios Giannoulis, de 28 anos. O grego chega sem custos do Norwich. O meia Luca Mazitelli foi emprestado ao Como da Itália até o fim da temporada. Ele pertence ao Frosinone e tem uma opção de compra vinculada. O Como anunciou ainda Rafael Varane, de 31 anos. O zagueiro francês assinou por 2 temporadas e chega sem custos, após deixar o Manchester United. O Monza contratou o meio-atacante Daniel Maldini, de 22 anos, de forma definitiva. Ele deixou o Milan por valores não divulgados. O Hellas Verona anunciou o centroavante Dailon Rocha Livramento, de 23 anos. Ele foi comprado por 600 mil euros, proveniente do Maastricht da Holanda. O Empoli garantiu o empréstimo do zagueiro Matijevic, de 22 anos, que pertence ao Nice da França. Já o Torino contratou o centroavante escocês Che Adams, de 28 anos. Ele assinou por 3 temporadas e deixou o Southampton sem custos. A Fiorentina confirmou o empréstimo do meia Andrea Colpani junto ao Monza, com taxa de 4 milhões de euros e opção de compra vinculada. O centroavante holandês Dallinga assinou até 2028 com o Bolonha. O jovem de 23 anos deixa o Toulouse da França por 15 milhões de euros. A Roma confirmou o lateral esquerdo Samuel Dahl, de apenas 21 anos. O sueco chega do Djurgården da Suécia a troco de 4,3 milhões de euros. O Las Palmas da Espanha anunciou o atacante Adnan Januzaj, de 29 anos. O belga chega emprestado junto ao Sevilha. Oli McBurney também assinou com Las Palmas. O centroavante escocês de 28 anos chega sem custos, após deixar o Sheffield United. Adrian Embarba, de 31 anos, foi emprestado ao Rayo Vallecano e pertence ao Almeria. O Deportivo Alavés anunciou o lateral direito Hugo Novoa, de 21 anos. Ele assinou até 2029 e deixa o Leipzig, a troco de 1,5 milhão de euros. O Alavés anunciou ainda o empréstimo do lateral esquerdo Manu Sanches, que pertence ao Celta de Vigo. Mais um confirmado no Alavés é o ponta Luca Romero, de apenas 19 anos. O argentino pertence ao Milan e fica emprestado com opção de compra. O Mallorca anunciou o lateral esquerdo Juan Mojica, de 31 anos. Ele deixa o Villarreal a troco de 1,5 milhão de euros. Já o Real Betis anunciou o lateral direito João Gabriel Fessura, de apenas 19 anos. Ele deixa o Clube Atlético do Porto por valores não revelados. O Girona anunciou o zagueiro Alejandro Francês, de apenas 21 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Real Zaragoza, também da Espanha, a troco de 3,5 milhões de euros. Já o Barcelona anunciou o centroavante Paul Victor, de 22 anos, até 2029. Ele deixa o Girona a troco de 3 milhões. O Everton garantiu o empréstimo do meio-atacante dinamarquês Jesper Lindstrøm, de 24 anos. Ele pertence ao Napoli da Itália e custou 3 milhões de euros. Além disso, o contrato prevê uma opção de compra. O Fulham repatriou o meia Ryan Sessegnon, de 24 anos. Ele assinou por 2 anos e chega sem custos do Tottenham. O Newcastle anunciou o jovem defensor sérvio Miodrag Pivas, de apenas 19 anos. Ele chega do Jengistovo da Sérvia por 800 mil euros. Chelsea contrata o jovem lateral esquerdo Caleb Willey, de 19 anos. O jogador assinou até 2030 e deixa o Atlanta United da MLS por 10 milhões.
Yang Min, de apenas 18 anos, foi anunciado pelo Tottenham até 2030, porém ele chega somente em janeiro, quando deixa o Gangwon da Coreia do Sul por valores não revelados até o momento. Essas foram então as transferências confirmadas desta última semana. O mercado foi um pouco mais calmo mediante a grandes contratações, mas diz aí, qual delas você mais gostou? O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal, que todo dia tem vídeo novo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!